Compartilhando aqui. Compartilha. Vocês passam para cá. Então, continuando nossa conversa de hoje de manhã. Estão escutando, né? E estão vendo a tela branca aqui. Então, certo? Isso. Ok. Então, continuando nossa digressão aqui sobre propriedades da água, né? O material que preenche a plataforma, o fluido que preenche a plataforma. Então, nós falamos mais da questão da temperatura, né? E como que qual a importância relativa dela e o que ela representa, né? Que em termos de balanço de calor reflete a quantidade de calor que entra ou calor que sai, embora a temperatura não seja uma unidade de calor. E daí a gente começou a falar da salinidade, né? Então, da salinidade, a gente falou que tem aquelas questões lá, que é o sal dissolvido na água, etc e tal, mas que a gente mede, né, usando uma quantidade chamada PSU, ou mais atual, gramas por quilogramas, usando isso aqui, que também eu não sei se certamente a Unesco também está envolvida nisso aqui, mas isso aqui é como nós devemos tratar a salinidade. Pois bem, mas então, enquanto que não quero incluir enquanto aqui eu quero incluir. Enquanto a temperatura ela fornece para nós um indicativo do balanço de energia, né? A salinidade, né? E como a gente falou, ela é uma propriedade. Sim, estou gravando, Michele. Como ela é uma propriedade e a temperatura é uma propriedade não conservativa, né? Porque ela muda, ela pode aumentar e diminuir em função do recebimento, perda de calor. A salinidade é uma propriedade conservativa, e para que a salinidade mude, né, e entendendo que também a salinidade é uma relação soluto-solvente, para eu alterar o valor da salinidade, eu preciso fazer o quê? Se eu tenho uma salinidade lá, se eu tenho lá um pote lá com salinidade igual, aqui está 20 gramas por quilogramas, né? Para que essa salinidade, ela representa uma razão entre soluto e solvente. Para eu alterar a salinidade, o que tem que ser feito? Aumentar ou diminuir o solvente. Ou aumentar o soluto. Ou muda um ou muda outro. Né? Mas, porque isso aqui é uma razão, né? Não estou dizendo que são duas variáveis que eu tenho aqui. Eu tenho uma variável que é o solvente,
e tem uma outra variável que é o soluto. Então, mantendo o soluto constante e alterando o solvente, eu mudo a salinidade. Mantendo o solvente constante, alterando o soluto, eu mudo a salinidade. Né? Então, e tanto mudar soluto quanto mudar solvente, eu estou mudando o quê? A proporção, mas adicionar ou remover tanto soluto quanto solvente, eu estou adicionando e removendo o que do sistema? Hein? Tanto soluto quanto solvente, massa. Então isso aqui também é uma coisa associada com balanço de massa. Enquanto que a temperatura reflete para nós o balanço de energia que tem na água, e a energia que pode ser trocada por calor radiativo, por calor latente, aliás, calor latente, calor radiativo e calor sensível, a salinidade também tem seus mecanismos de ser alterada, né? E basicamente a relação, a alteração dessa relação aqui, né? Essa relação soluto-solvente, se essa relação aqui ela aumenta, né? O aumento da relação soluto-solvente, a gente dá o nome do quê? Se você aumenta o soluto em relação ao solvente, isso é um processo que nós chamamos de pontinhos todo mundo aqui sabe, né? Mas talvez vocês não conectem o ponto A ao ponto B. Mas quando eu aumento a relação, quando esse valor aumenta, né, a quantidade de soluto se torna proporcionalmente maior em relação ao solvente, esse processo nós chamamos de... hipertônico? Não. Não, é mais simples do que isso, não tem nada a ver com... É bem simples. Você aumentar a concentração do soluto em proporção à quantidade de solvente, nós estamos fazendo que aumente a... Nós estamos fazendo um processo de concentração. E o inverso, se aumenta a proporção de solvente em relação ao soluto, é o inverso da concentração. Aí fica fácil, né, gente? Diluição. Né? Então, a salinidade reflete um balanço soluto-solvente, que é um balanço de massa, né? Que é uma massa proporcional entre soluto e solvente, entre soluto, que no caso é os sais dissolvidos, e o solvente, que no caso é a água. Então, nós podemos ter que a salinidade vai aumentar, isso é um processo de concentração, ou a salinidade vai diminuir, isso é um processo de, pessimamente escrito aqui, de diluição. Tá? Então, simples assim, né? Nada de complicado. Então, aí a gente entra aqui. Concentração, né? Então eu tenho uma salinidade A, e depois eu tenho uma salinidade B. Eita. A salinidade B, que é maior, né? Então a salinidade B maior que a salinidade A. Que processo na natureza, né? Que assim, aí a gente vai ver o que controla a entrada e saída de soluto solvente aqui. Mas que processo na natureza que pode causar isso aqui? Né? Então, eu tenho duas opções, né, na relação. Eu posso, para eu concentrar, né, então aquela relação soluto-solvente, soluto-solvente. Para eu concentrar, né, aumentar a concentração de sal, tem duas maneiras, né, de aumentar a concentração numa relação soluto-solvente. Quais são?
Aumentar o soluto ou diminuir o solvente. Exatamente. Então, ou eu aumento o soluto, ou eu diminuo o solvente. Né? Então, vamos agora analisar a situação, né, nos oceanos, nas plataformas, nos estuários, tanto faz. Né? Então, qual a possibilidade que eu tenho de aumentar o soluto? Como que eu posso aumentar o soluto num estuário, numa plataforma ou no oceano? A Michele não entendeu, porque assim, eu não estou mexendo no solvente. Né? Tem duas maneiras de eu aumentar a salinidade. Ou eu adiciono soluto, ou eu removo o solvente. A pergunta que eu estou fazendo é assim, como que nós podemos colocar mais soluto? É possível? O João respondeu, erosão de uma rocha fonte. É mais ou menos possível, né? Porque geralmente não tem cloro em rochas, né? Então isso é um dos mistérios, é de onde surgiu o cloro nos oceanos. Mas se você erodir rochas, você vai aumentar os sais dissolvidos, né? Mas em que escala de tempo, João? Qual que seria a escala de tempo para que a mudança das rochas pudesse aumentar a concentração de sal dos oceanos? Putz, acho que na casa de milhares de anos aí. Milhares? Quem acha mais, quem acha menos? Milhares, né? Quando a gente fala de milhares, é entre 10 a 3 a 10 a 5 anos, né? Entre 1000 e 100 mil, né? Mas é muito mais, né? Então, para mudar a salinidade dos oceanos por acréscimo de... E mesmo assim, quando a gente fala de 1000 a 100 mil, né? Já que é a escala dos milhares que o João colocou ali, recapitulando as nossas aulas anteriores e aonde está a nossa caixinha de espaço-tempo, que são os processos que ocorrem na plataforma. Vocês entenderam a minha pergunta, né? Qual é a nossa caixinha de domínio de processos em escala de tempo e espaço em que eu espero que corra as coisas na plataforma e no estuário, coisa assim? Milhares de anos faz parte dela? Sim, não, talvez? Não. Não faz parte. Então essa não é uma possibilidade para nós aqui. Porque como nós estamos tratando de dinâmica da plataforma continental, em uma escala que vai de horas, dias a meses, a sazonal, processos que ocorrem em milhares, e nem é milhares, seria milhões de anos, definitivamente não importam para nós. Então não é uma possibilidade. Tá? Tipo, e não seria nem a erosão das rochas, né? Porque a erosão das rochas produz sedimento, e sedimento não está dissolvido na água, seria a dissociação das rochas, né? Seria a lixiviação das rochas. Mas, não, esse processo não pode, não justifica. Existe alguma outra maneira? Degradação da matéria orgânica? Não, matéria orgânica é matéria orgânica, não é sal. Né? Nós estamos falando de sais, cloreto, sódio, potássio, flúor, essas coisas assim. Então, matéria orgânica, do que é feita a matéria? Aliás, boa pergunta, o que é matéria orgânica? Já que você falou, né? Matéria orgânica é composto bastante por carbono. Então, porém, dentro das células, pelo menos, existem alguns outros sais, mas acho que não uma quantidade suficiente para ser considerado, né? Não, matéria orgânica é proteína. Proteína, aminoácido, lipídios, isso aí é matéria orgânica. Matéria orgânica é comida de alguém. Alguém vai lá, vai comer, isso aí não é conservativo, tá? Sais são conservativos. Aquilo que eu falei, quando você coloca o sal no ovo e come, aquele sal que você comeu, ele vai sair de você, tá? Ele não vai ser integrado às moléculas, à proteína, nem nada.
tá? A gente usa sódio e potássio no sistema nervoso, mas esse sódio ele não é integrado nas moléculas, tá? Então, não dá. Matéria orgânica não faz parte do problema também. Daí a Juliane Mulato, deságua dos rios, né? Mas deságua dos rios está trazendo o quê? Entenda assim, tem jeito de aumentar a concentração colocando mais cloreto de sódio no oceano? Só se houver uma condição muito específica, por exemplo, por exemplo, viajando, né? Se por acaso assim acontecesse um cataclisma e o Rift Valley da África fosse por um acaso elevado acima do nível do mar, aí sim você teria assim, os depósitos de sal que tem lá poderiam ser diluídos e carregados para o mar e aí aumentar a salinidade lá por carregar sal, né? Sal. Estou colocando sal no sistema. Mas tirando uma possibilidade como essa, né? Não tem como a gente colocar cloreto de sódio no oceano, tá? Não, assim, existe uma contribuição? Existe, mas ela é ridiculamente pequena, tá? Não tem como eu colocar mais sal. Mas, então, a única possibilidade de aumentar a concentração de sal aqui na nossa razão soluto solvente é fazendo o quê? Já que eu não posso colocar sal, o que eu tenho que fazer para aumentar a salinidade? Diminuir o soluto? Diminuir o solvente. Não. O solvente, Não, solvente. vamos por partes. Primeiro, só para olhar, vamos ser específicos. Assim, só para recapitular, né? Porque a gente está falando português aqui, eu imagino que todo mundo entende português, então nós temos que ter a mesma sintonia. Mas a minha pergunta é, como que eu posso aumentar a salinidade? Tá? Aumentar a salinidade. Eu tenho 20, eu quero ir para 30. Tá? Então, essa é a pergunta. Tem como eu fazer isso aumentando o soluto? Não tem como eu aumentar a salinidade aumentando o soluto. Então só existe uma outra possibilidade. Não existe duas possibilidades, só existe uma outra possibilidade. Qual é? Eu sei que é algo assim. Solvente. Pode repetir, por favor, só para eu ter certeza que eu escutei certo? Diminuindo o solvente. Removendo o solvente, tirando o solvente da relação. Né? Se você tem 30 de solvente, você vai para 20 de solvente. É a única possibilidade. Tá? Então nós temos que remover solvente da solução para que a salinidade aumente. E como que isso pode ser feito? Como que isso se dá na natureza? Como que isso acontece na plataforma continental e não importa a latitude? Como que nós podemos retirar água do mar? Pela evaporação. Ok. Então, evaporação. Então, quando a água evapora, o sal não evapora junto com a água evapora pura. Tá? Então, quando evapora, a água remanescente vai aumentar a salinidade. Esse é o único processo pelo qual isso aqui pode ocorrer? Como a Luana colocou ali, não. Congelamento. Congelamento, assim, só para evitar duplicidades, assim que vocês possam pensar, mas congelamento de quem? Quem congela? A água do mar. Ok. Aonde que a água do mar congela? No mar, obviamente, né? A água do mar congela no mar. Em muito altas latitudes, né? A gente não espera, assim, qual que é a temperatura que a água congela?
do mar, né? É em torno de menos 2 graus Celsius. Tá? Então, uma vez que a água do mar tem sais dissolvidos, os sais diminuem o ponto de congelamento da água à pressão atmosférica. Tá? Porque o diagrama de estabilidade da água, em pressão, ela é temperatura e pressão. Então, a uma pressão atmosférica, a água do mar, com uma salinidade de 35 gramas por quilograma de sal, congela em torno de, menos 2 graus Celsius, não é 2, menos 2. Isso aqui, esse símbolo significa em torno de menos 2 graus Celsius. É assim, tipo assim, tradicionalmente, assim, quando a gente vai fazer churrasco, põe a cerveja no gelo e joga sal no gelo, né? Então, a função de a gente jogar sal no gelo é nós diminuirmos a temperatura de congelamento da água, então a gente consegue esfriar mais a água sem congelar. Tá? Então, é um princípio que ocorre. Então, congelamento. E agora, aproveitando o momento também, né, então, que a gente está falando de congelamento, então, aonde que nós conseguimos temperaturas tão baixas assim para que a água congele? Então, somente em extremas altas latitudes, tá? Porque você não está congelando a superfície de um lago, que isso aí pode acontecer até aqui no cassino, né? Tipo, se fizer 0 graus, pode formar uma película de gelo num lago, né? Mas como a gente está falando de quilômetros cúbicos de água, é uma quantidade imensa de calor que precisa para congelar a superfície da água no mar. E isso só vai acontecer em altíssimas latitudes, tá? Vai acontecer no Mar de Weddell, vai acontecer no Mar de Ross, e vai acontecer, tirando aí, e daí vai acontecer no Ártico, tá? Pode acontecer talvez na Baía de Baffin, em alguns outros lugares ocasionalmente, mas assim, as condições têm que ser muito drásticas para que a água congele. E agora uma pergunta, né? Quando a água congela nesses lugares, ela forma o quê? Como que é o nome daquela plataforma de gelo que forma pelo congelamento da água do mar? Eu estou fazendo essa pergunta porque é uma pergunta que geralmente, por dar aula há mais de 20 anos de oceanografia, né, geralmente existe uma confusão aqui quando a gente fala nesse troço aqui de congelamento e não sei o quê. Mas quando a água do mar congela, ela forma o quê? Gelo, né? Obviamente. Então, Júlia, não, ela não forma icebergs. Como que é o nome do gelo marinho, Amanda? Ananda ou Amanda? Ananda? Como que é o nome daquelas placas? Não, polínia é um buraco no gelo, não é. Ananda. Então, a primeira vez que eu vejo uma Ananda. Então, não é iceberg, não é polínia. Polínia é um vão que forma entre esse gelo e a costa, né, em alguns lugares. Como que é o nome daquelas placas de gelos que formam quando o mar congela? É cultura oceanográfica, gente. Mais uma coisinha que eu acho que é bom que os oceanógrafos saibam que existe esse nome, assim, porque é o nome técnico daquelas placas de gelo. Ninguém aqui? Vocês já viram falar do Endurance, né? Da saga do Endurance lá, do Shackleton, né? Do cara que foi de navio lá, ficou 2 anos preso no meio do gelo lá. Então, aquele gelo que prendeu o navio, né? Que eles prendem os navios, né? Como que é o nome daquelas placas de gelo? Tem um nome aquilo. Começa com B. Vou fazer uma forca aqui. Banquisa. Tá? Então, esse é o nome, tá? Banquisa é o nome que a gente dá para aquelas placas de gelo que cobrem o Ártico e o Mar de Weddell e o Mar de Ross. Ok?
Eu acho que até num lago, né? Se congelar a água do lago e formar aquelas placas de gelo, aquilo também pode ser chamado de banquisa. Não sei se pode ou não pode, não sei. Tá? Então isso aqui é importante, porque como alguém falou ali, que eu acho que foi a Júlia, né? A Júlia falou em iceberg. O que é um iceberg? Qual que é a diferença de banquisa para um iceberg? Eles não são a mesma coisa, tanto é que tem nomes diferentes. Banquisa... Mas seria de água doce? E aonde que são formados os icebergs? No continente? Os icebergs... Não, Luana. Iceberg não é o fragmento da placa que está à deriva. Iceberg é quando um pedaço de um glacial se rompe e sai flutuando no mar. E aonde que se forma um glacial? Alguém falou aí já. Não sei quem falou, mas alguém falou. Forma-se aonde? Que água que forma um glacial? A banquisa é formado do congelamento da água do mar. Mas da onde que vem a água que forma um glacial? Uma geleira. Da onde que vem a água da geleira? Da neve. E da onde que vem a neve? Da atmosfera. Tá? Percebe como é diferente a banquisa de um iceberg? Tá? Iceberg é a água que está há milhares ou milhões de anos. Imagine que se cair uma molécula de água lá no Polo Sul, 0 graus de latitude. Imagine quanto tempo que essa molécula vai ficar presa no gelo até que o gelo cresça, escorra, né, porque o gelo escorre, ele é um fluido, até chegar na borda da Antártica, até que quebre esse pedaço, né, da geleira e ele vira um iceberg e derreta. Então, quanto tempo vocês acham que demora esse processo? Entre uma molécula que precipite no meio da Antártica até ela ser descongelada novamente e depois de virar um iceberg. Quanto tempo vocês acham que eu... Não precisa me dar assim, ó, em precisão de dias, assim, pode se me dar uma precisão grosseira, assim. Quanto tempo vocês acham que leva esse processo? Milhões, assim, se a gente considerar na Antártica, eu acho que a gente pode colocar já em milhões de anos, tá? Mas geleiras, esse processo é muito lento, é milhares, assim, uma geleira, essas geleiras mais menores, assim, lá no Chile, nos Alpes, assim, é milhares de anos, tá? Mas se a gente pegar a Groenlândia, lá, essas grandes Antártica, a escala de tempo é muito longa. E aí, só para lembrar, isso está dentro da nossa caixa de espaço-tempo de processos oceanográficos dinâmicos? Não, não está. Tá? Então, isso aqui eu enfatizo para vocês, né? Não confundam iceberg, que é gelo continental, tá? Que está sendo derretendo, que esse é o problema da subida do nível do mar, do aumento da temperatura da Terra, porque está derretendo mais gelo dos glaciais do que está congelando de novo. Então o balanço de massa está transferindo a água que estava presa nos icebergs de uma escala de tempo de milhares de anos para os oceanos. Tá? Mas quando nós falamos esse processo afeta a salinidade, afeta de certa forma, mas não é disso que nós falamos quando existe congelamento e aumento da salinidade em função do congelamento. Quando a gente fala congelamento, é a água do mar que congela. E quando a água do mar congela, ela forma banquisa. Que no verão seguinte, o que vai acontecer no verão? E quando que forma banquisa? No inverno. Tá? Então, no inverno na Antártica, ou no inverno lá no Mar da Groenlândia, no Ártico, vai formar banquisa.
E no verão, o que acontece com a banquisa? Não vou dizer que toda ela derrete, mas grande parte da banquisa derrete no verão. Tá? Então, é aí que está o processo de aumento da salinidade em função do congelamento da água do mar. No mar de Weddell, no mar de Ross, que são plataformas continentais, no Ártico, só que o Ártico não é uma plataforma continental, mas em volta lá tem o mar da Groenlândia, que são áreas mais rasas, que são plataforma também. E aí é importante, porque quando congela, né, quer dizer, e aí você pode ter 3, 4, 5 metros de gelo sendo formado, né, quer dizer, uma quantidade muito grande, o sal que estava na água fica na água remanescente e aumenta a salinidade, e aí forma coisas muito importantes, como, por exemplo, a água antártica de fundo. Né, quer dizer, ela perde calor sensível através do gelo, aumenta a salinidade, apesar que aumenta só 0,2 da salinidade, mas é o suficiente para criar uma água densa que vai lá para o fundo do oceano, né? Que não é mais problema nosso, é problema de outra pessoa. O nosso problema é estudar o que acontece sobre a plataforma continental. Tá? Então, isso aqui é importante. Então, para que nós tenhamos aumento da salinidade, né, para a salinidade sair do valor, de um valor e para ir para um valor maior, nós temos esses dois processos. Ou a água evapora, ou a água congela. O processo de evaporação, bom, o processo de congelamento ele é mais localizado porque você tem que ter condições bastante drásticas, né, para que ocorra o congelamento da água do mar. Isso vai acontecer lá por 70 graus, sei lá, 70 graus de latitude norte-sul, tá? E essa água forma banquisas que possivelmente, certamente vão derreter no verão seguinte. Tá? Já a evaporação ocorre aonde? Nos oceanos? Em todos os lugares. Tá? Evaporação não depende e não misturem, não confundam evaporação com ebulição. Né? São duas coisas diferentes. Parecidas, porém diferentes, porque ebulição é quando a água chega no nível onde ela não é mais estável no estado líquido, então ela é obrigada a evaporar. Evaporação ocorre em qualquer temperatura, tá? Então, a água evapora a menos 2 graus, a água evapora a 100 graus. E aí, o que acontece é que quando aumenta a temperatura, aumenta a energia, aumenta a taxa de evaporação. Né? E também é interessante que evaporação ela também é intensificada não só pela quantidade de energia, mas o que acelera muito a evaporação da água, além da temperatura? Temperatura ajuda, mas tem um outro componente que atua muito na evaporação da água, que é o vento. Né? Então, se vocês pegarem uma toalha molhada, colocarem num dia com sol sem vento e num dia com vento sem sol, quando que ela vai secar mais rápido? Com vento. Tá? O vento tem um potencial enorme para produzir evaporação. Tá? Então, esses dois processos aumentam a salinidade. É o único jeito que a salinidade pode aumentar no mar, são esses dois processos aqui. Né? Bom, tem outras situações, mas elas são mais bizarras. E agora, se a gente for para o outro lado, né? Agora nós vamos falar de diluição. Diluição da água. Então, eu tenho a salinidade A, digamos que é 30, e eu quero ir para a salinidade B, que é 20. Né? Então, aqui de novo, nós temos a relação soluto-solvente. E eu preciso alterar essa relação. Né? Então, possibilidade 1. Né? Qual que é a primeira? São duas possibilidades também. Né? Assim como na concentração eu posso pôr soluto ou retirar solvente, a gente sabe que a gente só pode retirar solvente aqui. Aqui, o que eu posso fazer? O soluto, eu não posso mexer nele também. Né? Tal qual no caso da concentração, não tem como eu retirar soluto assim.
Tem. É mentira, né? Não dá pra dizer assim. Tem. Como que eu posso retirar o sal da água? Sem, assim... Como que eu posso tirar o sal da água? Eu posso tirar o sal da água? Sim, na verdade é. Né? Por exemplo, uma planta de dessalinização, né? Como que funciona isso? Com uma planta de dessalinização, você tira ativamente o sal da água. Ou você tira... não, na verdade você está tirando o sal, sim. Como que funciona uma planta de dessalinização? Ninguém nunca ouviu falar disso, né? Tem muitos lugares do mundo que a água, por exemplo, nos países árabes lá, tem muitos lugares que eles dependem de dessalinização da água do mar, né? E navios, né? Navios funcionam com dessalinizadores também, né? Mas como que funciona isso? Alguém sabe? Não é nenhum processo físico, é processo físico. Não tem nada de químico aí, Júlia. É um nome até relativamente não é tão exótico assim, né? Bom, a gente não tem tempo de ficar viajando essa maionese aqui, mas é osmose reversa. Que aplicando pressão em uma membrana seletiva, então não tem nada de químico aqui, né? Você simplesmente gasta energia, né? Você aplica pressão em uma membrana, você consegue fazer com que o sal seja removido da água. E daí você vai ter a água pura e uma solução concentrada. Tá? Então, na verdade, você está retirando o sal ativamente. Então, dá para fazer isso? Dá. Né? Isso aqui é feito em navios, isso aqui é feito em plantas costeiras, por exemplo, cidades costeiras que têm problema de abastecimento da água, eles usam usinas de osmose reversa para retirar o sal. Mas, em termos naturais, né, tipo assim, no ambiente, não acontece osmose reversa. Né? Então, não tem como eu retirar soluto. Aliás, aqui vamos fazer um parênteses também, porque é outra informação interessante, que essa relação aqui, né? Se eu começar a colocar soluto, vai chegar uma hora que vai ter um ponto de saturação. Né? E quando chegar nesse ponto de saturação, o excesso de soluto precipita. Precipita. Né? Então, alguém aí tem uma vaga ideia de qual que é a concentração de sal da água em que chega-se no ponto de saturação? Por exemplo, a salinidade dos oceanos é 35 gramas por quilogramas de água do mar. Mas qual que é a salinidade de saturação da água do mar? Alguém tem uma vaga, já ouviu falar desse número alguma vez? Por exemplo, o que o pessoal faz uma salina, né, para extração de sal, né? Por exemplo, tem bastante lá no Ceará, Rio Grande do Norte. Né? O pessoal coloca a água do mar em alguns tanques rasos. E daí, com o efeito do vento e do sol, a água evapora. E chega uma hora que a concentração sobe tanto em que o sal da água começa a precipitar. Tá? E aí os sais vão sendo precipitados, e aí isso é uma indústria muito útil, porque daí você, dependendo do nível de precipitação, você vai extraindo sais diferentes e metais da água também. Por exemplo, eu acho, se não me engano, isso aqui é uma das principais maneiras de se obter lítio, né, para as baterias, é através da obtenção a partir da evaporação da água do mar. Alguém sabe aí qual que é o valor em que o sal começa a precipitar da água? Chutem aí uma coisa, né? Sabendo que a salinidade da água do mar é 35, quanto que vocês acham que teria que colocar de sal na água para que alcançasse o ponto de saturação e qualquer molécula adicional de sal que entre vai, consequentemente, causar a precipitação de outra molécula equivalente de sal? Alguém sabe esse número? Bom, esse número é em torno de 300 gramas por quilograma. Então, quando a salinidade chega a 300
não sei se é exatamente 300, 299, alguma coisa assim. Quando ela chegar em torno de 300, você não consegue mais colocar sal na água. Se você colocar 1 grama de sal, 1 grama equivalente precipita. Tá? Então é um número bem alto. Tá? E isso aqui acontece naturalmente em alguns lugares do mundo. Por exemplo, no Rift Valley, lá na África, né, onde tem literalmente tem um rift, né, onde tem uma abertura do continente, tem um buraco lá, que é abaixo do nível do mar, e lá a água do mar entra dentro do rift e não tem para onde ir, então ela evapora. E lá, então, existe o processo de formação de uma camada de sal por evaporação. Tá? Bom, mas vamos voltar aqui para o assunto. Aqui, então. Não tem como a gente tirar sal da água ativamente. Não tem como. Mas o que nós podemos fazer é adicionar solvente. Né? Então, vocês viram que a quantidade de sal não é uma variável. Né? Quem realmente varia é o solvente. O solvente eu posso pôr e tirar. O soluto, no caso da água do mar, não tem como. Tá? Quer dizer, só em condições muito especiais. Então, de maneira geral, não é importante. Então, o que é importante é eu colocar água ou tirar água. Tirar água por evaporação, congelamento. E no caso de colocar água, como que eu posso colocar água no mar? Como que eu posso diluir a água? Né? Que processo que me leva à diluição da salinidade? No caso aqui, precipitação, né? Que a gente precipitação, que é fluxo de água da atmosfera para o oceano. E aí pode ser chuva, pode ser neve, pode ser granizo, pode ser orvalho. Orvalho não vai acontecer, né? Mas é o fluxo de, por exemplo, um nevoeiro na superfície, né? A água vai condensar e vai descer. Então tem precipitação, tem vários fenômenos que conjuntamente se chama precipitação, mas é todo o fluxo de água da atmosfera para o oceano. E nesse caso a água obrigatoriamente está líquida ou sólida, né? Mas daí ela vai. Mas assim, gás não pode. Então a água ou ela chove ou ela neva sobre os oceanos. O contrário que acontece no inverno nas plataformas do mar de Weddell e no mar de Ross e no mar da Groenlândia é o quê? No inverno forma banquisa. No verão o que acontece? Degelo. Né? Então, e o degelo vai fazer o quê? Vai fazer o processo inverso. Né? Já que congelar, você está retirando solvente, quando a banquisa derrete, ela devolve aquela água para a plataforma. Tá? E percebam, eu não estou falando de icebergs aqui. Tá? O cômputo dos icebergs não entra quando a gente fala de gelo. Tá? Obviamente que entra num contexto de escala de tempo muito maior. Mas numa escala de tempo de oceanografia física dinâmica, realmente não importa muito. Tá? E aqui entra algo a mais. Né? Tem a precipitação, que é a chuva sobre os oceanos. Tem o degelo, que é a água que formou a banquisa, que derrete no verão seguinte. Só que aqui tem um outro componente aqui que não tem no caso anterior, que seria quem? Rios, né? Rios, né? Que colocou ali, a Júlia colocou, descarga fluvial. Porque o que são rios? Né? O que os rios fazem? O que um rio faz? Já pensaram nisso? O que é? Transportam água doce. Tá, mas da onde que vem essa água doce?
aliás, então a pergunta é assim, por que o rio está transportando água doce? Da onde que vem aquela água doce que o rio está transportando? Da precipitação nos continentes. Mas o rio está fazendo o quê? Quando a água, assim, sem querer entrar muito na questão do ciclo hidrológico, né, mas a água chove sobre os continentes, e quando chove sobre os continentes, mas assim, os continentes, se a gente separar topologicamente a superfície do continente, nós temos o quê? Nós temos o que a gente chama de superfície livre, que é a água, né, por exemplo, uma lagoa, um rio, ou terreno, né? Então, quando chove sobre os continentes, 99,9% da chuva cai sobre o terreno. E aí, quando cai sobre o terreno, é bom porque a água, parte da água vai infiltrar, essa água vai fazer parte das atividades biológicas das plantas, as plantas vão absorver água, vão evapotranspirar a água, né? Porque para a planta fazer fotossíntese, né? Você precisa de energia, CO2 e água. E aí você vai formar glicose e CO2. Então, as plantas absorvem água e devolvem para a atmosfera. Só que em alguns lugares, né, não todos, a quantidade de água que chove, né, que chega, é maior do que a quantidade que as plantas retornam para a atmosfera. E aí existe um excedente de água, né? E esse excedente de água, esse excesso de água sobre os continentes, é que é convertido, então, na drenagem continental, que são os rios. Tá? Então, os rios são o quê? Nada mais do que o reflexo do balanço hidrológico que ocorre nas bacias hidrográficas. E em bacias hidrográficas em que a taxa de evapotranspiração ou evaporação excede a taxa de precipitação, o que acontece? Né? Naqueles lugares sobre os continentes em que a taxa de evaporação e evapotranspiração não vai acontecer, porque geralmente se isso acontece é muito radical, não tem condição de criar planta nenhuma, né? Mas naquelas regiões em que a taxa de evaporação é maior que a taxa de precipitação, né? Qual que é o resultado disso? Hein, gente? Ó, imagine um lugar no planeta, sobre um continente, em que a quantidade de água que cai da chuva é menor do que a quantidade potencial de evaporação daquele local. O que acontece? Deserto. Assim, secas, né, mas basicamente desertos. Porque o que é um deserto? Deserto é um lugar onde a taxa de precipitação é menor que a taxa de evaporação. Nós não podemos nem falar de evapotranspiração porque lá não tem condições de criar nada. Então, nada vai se criar. Então, isso depende do clima. Né? Então, nós temos lugares onde isso ocorre. Por exemplo, onde que isso ocorre? Vocês conhecem algum lugar do mundo em que isso ocorre? Né? Em que lugares do mundo a gente espera que a taxa de evaporação é maior que a taxa de precipitação? Né? Tem alguns lugares famosos, né? São bem famosos. Desertos, né? Tem o Saara, o Atacama, o Outback da Austrália, tem lá a região da Arábia, da Arábia Saudita. Então tem várias regiões do planeta em que isso acontece. E
Sendo desertos, não tem rios, né? Óbvio, né? Mas a ausência de rios é simplesmente pelo fato que não tem excedente de água doce, né? E obviamente que regiões, né, se você tem uma plataforma nessas regiões, essas regiões não vão ser afetadas pela entrada da água doce dos rios. Já regiões onde a taxa de precipitação é maior que a taxa de evapotranspiração, porque aí a gente pode falar em evapotranspiração, porque certamente vai ter vegetação, nós vamos ter a presença dos rios. Tá? Então, e os rios, né, representam nada mais que o excesso de água dos continentes. Em alguns lugares, e onde eles existem, né? Onde não tem rio, significa que ali não tem excedente de água, tá? E tudo isso aqui faz parte lá do começo, lá que a gente falou de novo aqui, enfatizando, isso aqui faz parte, entra no que a gente chama de balanço de massa, né? Quer dizer, um dos lugares onde o conceito de balanço de massa é importante é na questão, primeiro, da salinidade, né, porque é massa de soluto e massa de solvente, e também na questão do aporte fluvial, que vai ter uma plataforma que vai estar adicionando a água na plataforma. E particularmente para as plataformas, né? Cadê a mãozinha? E, assim, isso é importante para os oceanos, de maneira geral, né? Porque, obviamente, mas é muito mais importante para as plataformas, porque é as plataformas que vão estar recebendo, né, no nosso problema aqui da plataforma, né? Então aqui vai ter a drenagem continental e essa água aqui vai estar chegando na plataforma através da costa. E aqui então, voltando, né, nesse esqueminha aqui que a gente já usou antes, no prisma da plataforma, vou caprichar um pouquinho mais aqui, está muito nas coxas. Então nós temos aqui o fundo, a plataforma, quer dizer, o oceano continua aqui para fora, aqui. Então aqui nós temos aqui a quebra da plataforma, aqui é o continente, a linha de costa, a gente já viu que não passa água por aqui. Então, desses processos que nós estamos falando, né? Então, se a água congela, vamos primeiro fazer o caso aqui, né? No aumento da salinidade. Então, o Sol, né, está emitindo a radiação, aí tem o vento soprando aqui, né? Então, isso aqui produz energia, já somando, né, todos os processos aqui, né? Mas você tem a radiação solar chegando, então isso aqui vai causar o aumento da temperatura, a água pode evaporar, e quando ela evapora, tem a água e tem energia sendo carregada para cima. Isso aqui então quer dizer, esse balanço entre entrada de radiação com o efeito do vento e a evaporação vai fazer com que a água evapore, então a salinidade pode subir, e evaporando a água vai subir, aumentando a temperatura vai em função do balanço de radiação do Sol. E também no caso oposto, né, quando você tem o inverno em altas latitudes, em situações radicais, né, você tem a formação do gelo, quer dizer, você vai formar uma capa de gelo aqui na superfície, que vai fechar a superfície aqui. Essa água que está acumulando vai aumentar a salinidade da água que está aqui embaixo, né, que isso aqui acontece no Mar de Weddell, então isso aqui pode formar uma água que vai se deslocar lá em profundidade, mas isso aqui é uma condição mais radical. Deixa eu pôr isso aqui.
E daí, em relação à salinidade, assim, em relação à concentração, então, a gente espera que, se não tem isso aqui, né, se não tem o rio, né, a plataforma vai ser uma coisa, mas, assim, tem a taxa de chuva também, de precipitação e evaporação, pode chover também aqui direto, sobre a superfície, que vai alterar a salinidade, mas isso costuma ser secundário, né, e desprezível até. Mas quando você tem um aporte continental, tá, se você tem uma drenagem, uma plataforma que recebe um aporte de água doce, né, que a gente chama da vazão de um rio qualquer, isso vai chegar próximo da linha de costa. Tá? E isso aqui é bem diferente. Enquanto que os outros processos eles atuam na transferência vertical de calor e de água, né, para cima ou para baixo, no caso do aporte continental, isso acontece na borda. Tá? E isso muda, né, muita coisa. Tá? Então, tanto congelamento quanto precipitação, ou de gelo e evaporação, eles estão ocorrendo em toda a superfície da plataforma continental. Né? Tipo, ganho de calor, perda de calor, ganho de água, perda de água por precipitação, ocorre em toda a superfície. Mas, quando nós falamos... Cadê? Sumiu? Ah, não, está aqui em cima. Quando nós falamos dessa componente aqui, isso muda muito, né, o cenário, porque agora nós estamos colocando massa no sistema e de água, né, que está entrando aqui, e aí tem duas coisas importantes, né, porque uma coisa é a conservação de volume, já que eu estou colocando água aqui, eu estou colocando mais volume no sistema, então isso aqui tem que se ajustar, consequentemente vai haver uma resposta em termos de movimento. Mas uma outra coisa importante é que essa água que está entrando aqui, a salinidade dela é 0. Né? Salinidade 0. Enquanto que a salinidade da água da plataforma vai ser em função dos padrões regionais, né? Mas facilmente a salinidade da plataforma vai ser maior que 30. Né? De maneira geral, assim, pode ser bem mais alta. Então, e quando eu tenho essa entrada de água doce lateral, e nós temos aqui a plataforma, essa entrada de água doce, né, a gente vai ver adiante, que isso vai causar o quê? Vai causar que essa água ela não se mistura prontamente com essa aqui, e essa água tende a boiar, né, sobre a água da plataforma. E isso aqui vai produzir um dos processos muito importantes, né, na plataforma, que vai ver que responde em relação a Coriolis, a mistura das águas e tal, mas a vazão dos rios, além de reduzir a salinidade, né, que é o processo assim, que a gente está falando da propriedade em si, né, ela está diluindo a água, ela tem um papel muito importante porque ela contribui significativamente numa coisa que a gente chama de fluxo de empuxo, que nós vamos falar quando for falar mais sobre o movimento que ocorre nas plataformas. Tá? Então, assim, eu não, porque assim, é que um assunto vai puxando o outro, mas só para recapitular, né? Só para a gente não perder o fio da meada. Bom, e assim, do que eu falei antes, né? Quando eu tenho essa entrada, eu forço, né? Não está aqui, né? Mas eu forço que a plataforma vai ficar estratificada, né? O fluxo de empuxo, ele força a estratificação, assim como o fluxo de calor, aumento da temperatura, força a estratificação também, tá? Então, só para recapitular né, o que a gente começou a ver hoje de manhã. Então, a gente viu que está falando da salinidade e temperatura, né,
temperatura é uma propriedade não conservativa que reflete o balanço de calor, enquanto que a salinidade é uma propriedade conservativa e reflete o balanço de massa na razão soluto-solvente. Tá? E tudo isso que eu estou falando, né, entra no contexto de minha plataforma. Assim, a pergunta é, a plataforma que eu estou olhando, como ela é em termos, ela é verticalmente homogênea ou ela é verticalmente estratificada? Quando nós perguntamos isso, nós estamos interessados na estratificação que vai afetar os processos dinâmicos. Cadê? E nós estamos pensando particularmente, mãozinha aqui, caneta. E quando nós estamos falando de homogênea estratificação, para termos de dinâmica, nós estamos sempre pensando em termos de densidade. Tá? Mas na aula anterior, a gente viu que a densidade, a gente não mede a densidade, né? A gente mede a salinidade, e a gente mede a temperatura. E que com essas duas propriedades aqui, nós podemos inferir, né, a densidade a gente chama de ρ, né, a letra grega ρ, que a densidade, vamos chamar isso aqui de S, vamos chamar isso aqui de T, que a densidade pode ser estimada a partir da salinidade e da temperatura. E também da pressão, né? A pressão. Mas a pressão, a gente não costuma ligar muito para a pressão em plataformas continentais, porque assim, até 100, 200 metros, o efeito da pressão não é muito importante, né? Então, quem regula a densidade na plataforma são esses dois caras aqui, né? Ou é a salinidade ou a temperatura em conjunto. Tá? Então, como varia a salinidade no tempo? Como varia, não no tempo, mas no espaço, ou melhor, deixa eu então colocar desse jeito aqui, que é expressar isso aqui em termos de totais. Né? Então, como que varia a salinidade no tempo e como que varia a temperatura no tempo? Então, esses são dois problemas, porque sabendo-se como que varia a salinidade, sabendo como varia a temperatura, né, isso que vai me ajudar a entender como que varia a densidade. Tá? Então, o problema, retornando assim, né, ao conceito do problema da dinâmica da plataforma. Né? Então, eu quero saber se a plataforma é homogênea, né, o que causa homogeneidade. Se ela é estratificada, o que causa estratificação. Para mim fazer esse diagnóstico, eu tenho que saber a densidade. Para eu saber a densidade, eu tenho que saber como que são os campos, né, espaciais e temporais dessas duas variáveis, salinidade e temperatura. Então, essa aula de hoje é principalmente para vocês terem esses conceitos, fixar esses conceitos de que temperatura, ela está me refletindo uma condição de balanço energético, né, que pode ser muito importante ou não tão importante, dependendo de onde você está. Por exemplo, é muito importante em médias e altas latitudes, não é tão importante em baixas latitudes. Já a variação da salinidade é um reflexo do balanço de massa entre soluto e solvente. Então, se eu tenho muita entrada de água doce ou se eu tenho muita saída de água doce do sistema, isso pode criar situações muito importantes. E, via de regra geral, a entrada fluvial, que significa diluição da água do mar nas áreas costeiras, né, principalmente na plataforma interna, desenha um papel gigante na dinâmica da plataforma continental. Tá? Nós aqui na plataforma, nós estamos diretamente numa coisa que a gente chama de ROF. Tá? Esse aqui é um termo que é cunhado
foi cunhado lá para o pessoal lá da Inglaterra, lá pelos que é Region of Fluvial Influence. Então, se você tem um grande rio, quer dizer, não precisa nem ser tão grande, depende da escala, né? Nós temos essa região que é influenciada pelo aporte continental. Por exemplo, nós estamos na região da influência fluvial do Rio da Prata, né, e da Lagoa dos Patos. Mas aqui o grande agente controlador da dinâmica em mesescala em termos de plataforma é o Rio da Prata. Apesar que a plataforma também, a Lagoa dos Patos também coloca bastante água doce. Então tem a região do Amazonas, tem a região em volta do Mississippi, tem a região em volta do Reno e coisas assim, né? Então, todos esses parâmetros aqui conjugados são importantes, mas quando você coloca o aporte fluvial, isso aqui que realmente começa a desempenhar um papel bastante mais importante na dinâmica. Bom, isso é assim. Na próxima aula, né, então, conectando essa questão assim, eu vou deixar uma atividade para vocês. Eu vou terminar a gravação porque acabou a aula, tá? Agora a gente vai conversar sobre outras coisas. Cadê? Gravação. Stop.